Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Meus amigos, mais uma humilhação do Fortaleza na temporada e nada da chave virar. E aí, mas cadê a chave que não vai virar de jeito nenhum? Não vai virar, não, cara. A chave não vai virar. Esse é o Fortaleza em 2025, que já virou normal ser humilhado, sofrer goleadas e não jogar absolutamente nada. Estatística aqui para vocês. Dos últimos 18 jogos, sabe quantas partidas o Fortaleza venceu? Duas. Contra o Juventude, vice-lanterna da Série A, que apanha de todo mundo fora de casa e tomou de 6-7 do Flamengo. E ganhou do Colo-Colo, que é 11º colocado do Campeonato Chileno. O Colo-Colo em frangalhos. Duas vitórias do Fortaleza nos últimos 18 jogos. E não me venham falar aqui de WO, pelo amor de Deus, né? Tu quer se vangloriar de uma vitória de WO, que te deu a classificação basicamente para a próxima fase da Libertadores? E eu cansei de alertar, gente, não é questão de ser contra o Fortaleza, é isso, cara. O futebol do Fortaleza em 2025 é ridículo. E ontem foi humilhado mais uma vez. Se vocês pegarem o histórico do Fortaleza contra o Flamengo, no próprio Maracanã, o Fortaleza venceu jogos lá já. Temporada passada, temporada retrasada, conseguiu fazer jogos competitivos. E quando perdia, não perdia de 4-0, 5-0. Perdia de 1-0, 2-1 e tal. Jogos mais apertados. Sabe por que tomou 5-0? Porque é o reflexo do Fortaleza na temporada. É para tomar aquele chacoalhão, aquele tá ligado. Olha, se não reforçar bem na janela de julho, se o Vojvoda não melhorar o trabalho dele a partir de agora, no próximo semestre, a briga é muito forte para não cair até a última rodada e pode cair para a Série B. E eu falo isso antes de começar o campeonato, para depois você não vier falar que não, então você está falando isso hoje. Não, eu falo isso antes de começar o campeonato. E muitos, cala a boca, chupa papote. É sempre isso, você com as suas previsões erradas. Você sempre achou que o Fortaleza ia brigar para não cair. E olha aí, o Fortaleza agora é 18º colocado e tal, não sei o quê. E eu falei, gente, calma, uma vitória contra o Juventude, já não vai cair mais para a Série B, já é o Super Fortaleza, a chave já virou. Vamos analisar com racionalidade, gente. Analisem aqui os últimos jogos do Fortaleza. Olha as vergonhas. Empatou contra o Bucaramanga no Castelão, vergonha. Tomou de 3-0 do Vasco, que tá flertando com a zona do rebaixamento, vergonha. Foi humilhado contra o Retrô, time de Série C, que tá mal na Série C, inclusive, vergonha. Foi humilhado contra o Cruzeiro. Não é à toa que Vojvoda foi pra coletiva pós-jogo falando, vocês viram o que aconteceu dentro de campo. Não precisou dizer nada. E ele saiu e abandonou a coletiva com 30 segundos de coletiva. Depois pegou o Cruzeiro no Castelão de novo. Tromba. Aí beleza. Racing, lá na Argentina, no El Cilindro. Mangalho, 1-0. Gol de Maravilha Martins, que ele domina e pega a puxeta de voleio barra bicicleta. E eu falei, gente, o time não tá jogando nada. O time é retranqueiro e poucas vezes agride nos contragolpes. O Fortaleza não tinha nada a perder e continua jogando só de uma única forma. Dá a bola para o adversário e tenta jogar em transição. Tenta, né? Porque na maioria das vezes não consegue. Eu alertando, não tá jogando nada. Não, cala a boca, chupa papote. O papote é Série B e tal. E de fato, colocando aqui o ponto de vista do Sport Rapidez, cara, o Fortaleza ele só não é a maior chacota do Brasil em 2025 porque o Sport superou. E assim, não vamos colocar a Juventude no balaio, porque, entre aspas, ninguém liga pro Juventude. Mas Fortaleza tem uma grande torcida, representa aí também o estado do Nordeste na Libertadores e tal, vem de boas temporadas na Série A, então o Fortaleza seria a chacota do Brasil. Só que o Sport conseguiu superar esse feito, e o Sport é a chacota do Brasil, porque tem a pior campanha da história dos pontos corridos em 11 jogos, infelizmente. Então, assim, a gente já vinha alertando tudo isso aqui. E ontem, o 5-0 foi só para traduzir a péssima temporada que vive o Fortaleza. Não é à toa que está na zona do rebaixamento nesse momento com 10 pontos conquistados em 11 jogos. E só entrou ontem na zona pelo critério de saldo de gols, porque se perdesse de 1-0, 2-0, o Fortaleza não estaria na zona. Então, assim, foi bom para tomar aquele tá ligado. Tá, pensa numa coisa que foi boa pro Fortaleza, já ia perder pro Flamengo mesmo, né? Ou alguém acreditava que ia vencer? Ou algum alienado acreditava que ia vencer do Flamengo no Maracanã. O Flamengo atrapalhando todo mundo. Pelo amor de Deus, né, gente? Já estava claro que ia perder. É bom que tomasse logo uma goleada para Marcelo Paes tirar o escorpião do bolso e fazer bons investimentos nessa janela de julho. Para trazer um Fortaleza mais competitivo a partir
de julho, agosto, e aí sim com alguma possibilidade de ganhar algo. Mas a Libertadores a gente sabe que o sarrafo é lá em cima. O Fortaleza não compete nem a pau com o Flamengo, com o Palmeiras em relação a investimento, está muito longe. Se não compete com o Sport em relação a valores investidos, veja só, o Fortaleza não compete com o Sport, tá? Eu não estou nem falando da qualidade das contratações. Eu estou falando dos valores investidos. Só valor, grana, número, quantidade, quantitativo. Não estou entrando no mérito qualitativo. O Fortaleza não compete com o Sport. Imagina com o Palmeiras, Flamengo. Esquece, não tem a menor capacidade, tem a menor possibilidade disso acontecer, tá? Bom, seguinte, Flamengo, rapidez aqui só para passar a tabela de classificação. O Flamengo é o líder com 24 pontos, com 11 jogos conquistados. Esse aqui é um vídeo mais voltado para o Fortaleza. Depois eu passo o compiladão geral da rodada. Vamos passar aqui os gols para vocês da partida e análise rápida do jogo também. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, entrando em ação mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Eu vou começar com o Daverson, que quando o jogo tava 0-0 foi tirar sarro com o jogador do Flamengo. Ele dominou, metendo aquele saci, né? Que ele já fez isso na Libertadores quando vestia a camisa do Atlético Mineiro, temporada passada. E depois o Fortaleza já tava tomando um vareio de bola surreal, né? Assim, o Fortaleza não viu a cor da bola em toda a partida, ficou acuado no seu campo de defesa e o Flamengo desfilou, bailou durante toda a partida. Pense num jogo que não tem o que comentar, cara. Esse 5-0 não tem o que comentar, assim, passar análise tática, não. Foi atropelo desde o primeiro minuto de jogo. O resultado foi merecidíssimo. Eu acho que o 5-0, ele nem traduz só o jogo, traduz a temporada do Fortaleza. Então, a gente vai passar aqui os gols pra vocês, mas pense numa análise simples, não tem muito o que passar não, cara. É só passar os gols aqui pra vocês. Luiz Araújo toca pra Bruno Henrique, que ele finaliza, só que João Ricardo espalma muito mal a bola pra dentro da pequena área. E a Arrascaeta recebe o rebote, com muita liberdade, ninguém marca, solta o passe para Luiz Araújo, que finaliza fazendo mais um gol para o Flamengo, foi o gol do 3-0. E Luiz Araújo imitou o Saci, o mesmo que Daverson estava imitando ali no 0-0, essa provocação que ele tinha feito. Tromba, meu amigo, isso aqui já foi do 3-0, tá, gente? E assim, olha a passividade dos jogadores do Fortaleza na marcação. Assim como foi contra o Cruzeiro lá no Castelão, tá? Antes disso, o Flamengo já tinha aberto o placar com um belo gol, inclusive, por sinal, de Arrascaeta, num passe surreal de Léo Ortiz, tá? Vou até trazer aqui para vocês. Ó, Léo Ortiz já tinha feito esse passe aqui no primeiro tempo outra vez, que ele dá um passe para Bruno Henrique dá um passe de calcanhar, deixando a Arrascaeta cara a cara, mas a Arrascaeta já tinha perdido um gol, tá? Então, assim, Léo Ortiz é um camisa 10 jogando na zaga. Muito bom zagueiro, jogou aqui no meu esporte, inclusive lá em 2018, depois foi para o Bragantino, se destacou, foi para o Flamengo e está se destacando também, e já chegou a bater na seleção brasileira. Então assim, primeiro gol do Flamengo, com um belíssimo passe do Léo Ortiz e a Arrascaeta para fazer 1-0 para o Flamengo. Nessa altura do campeonato já poderia estar uns 3, tá? João Ricardo já tinha feito uma defesaça no chute de Arrascaeta, Léo Ortiz já tinha achado o Bruno Henrique, que deu um passe de calcanhar para Arrascaeta, também perdeu um outro gol cara a cara. Então já poderia estar uns 3-0 aí, pelo menos, tá, irmão? Só que o 3-0 ele foi sendo construído aos poucos. O segundo gol da partida, vamos trazer aqui, foi o gol de Everton Araújo. E olha a passividade de jogadores do Fortaleza na marcação mais uma vez. Everton Araújo recebe o passe com muita liberdade, dentro da meia-lua. E assim, Everton Araújo é primeiro volante, tá, gente? E ele tá recebendo o passe na meia-lua para fazer o gol do Flamengo. Por que isso aconteceu? Porque o Fortaleza é um time que joga de forma covarde na maior parte do tempo, cedendo muito espaço ao adversário, muito campo, e se tu cede muito espaço, muito campo para o Flamengo, é isso que vai acontecer. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vai ser essa humilhação aí, como foi ontem lá no Maracanã. Bom, o 2-0 foi esse, o 3-0 foi com o Luiz Araújo, o 4-0 eu nem sei mais como é que foi. Ah, porque são tantos gols. Olha Zé Wellison, olha Zé Wellison. Ele cai, cara, está atelado no chão. Pedro rouba a bola dele, conecta a jogada em transição, dá um passe meio que de calcanhar ali para Luiz Araújo, e Luiz Araújo ameaça que vai achar o passe e finaliza para fazer o 4-0. Nem sei quando é que foi o quinto, cara, são tantos gols que eu já me perdi. Deixa eu ver se eu acho aqui o gol do 5-0. Ah, o 5-0 tá aqui. Nem lembro, foi de Michael, né? Belíssimo cruzamento de Varela e Michael, pega de primeira para fazer o 5-0 e matar a partida. Ou, se eu não me engano, esse gol foi o do 4-0, do 5-0 foi esse de Luiz Araújo. Nem lembro mais, são tantos gols, mas tanto faz. Bom,
5-0 ficou barato até, tá, gente? Poderia ser 6, 7, 8, 9, sem dúvidas nenhuma. Como já foi assim contra o Vasco, que tomou 3-0, foi assim contra o Cruzeiro, que tomou 2 com vaga para 5, foi assim contra o Racing, lá no Castelão, que era 3 com vaga para 10, 12. E é assim, esse é o Fortaleza em 2025. É isso aí, meus amigos. Não tem que passar pano, não. É largada de aço do início até o final. Vocês entenderam agora o porquê eu estava criticando pesado o Fortaleza depois da classificação para as oitavas de final? Foi o pior time que se classificou na pontuação, que se classificou para a próxima fase. Só vencendo um jogo e jogando mal, na média, quase que todos os outros jogos. E tomando vareio 2 vezes do Racing. Como é que eu vou elogiar isso? Eu não sou analista de resultado, não, cara. Eu sou analista de desempenho. Então você errou ali na prognóstico de tal coisa. Beleza, faz parte agora do jogo. Tem que ser analista de desempenho. E, óbvio, o resultadismo também. Tem momentos que a gente tem que analisar o resultadismo. O Fortaleza não tem nenhuma coisa nem outra. A classificação para a próxima fase foi bizarra, cara. Foi por causa do WO. Não é nem pela pontuação. Então, vamos se ater apenas à matemática. Pela matemática, o Fortaleza se classificaria com 6 pontos. Sim, verdade. Mas será que aquele jogo lá no Chile terminaria 0-0? Se não tivesse a invasão? Não sei. Será que se não tivesse o WO a invasão, terminasse 0-0, será que o comportamento do Bucaramanga e do próprio Colo-Colo não seria outro no Chile? Não sei. Não sei, cara. Tudo mudaria. É o sim, não sei, cara. O que é que ia acontecer? Então é óbvio que o WO foi um fator importante para o Fortaleza se classificar para a próxima fase. É evidente isso. Não tô falando que foi só isso, mas muito também foi isso, cara. Não tem muito mistério, não. Quem acompanha futebol minimamente sabe o que eu tô falando. Mas, ainda assim, vários vão passar pano, né? Faz parte. Alô, Voivoda! Eu sei que você não tem risco nenhum de cair, porque Marcelo Paes te protege. Mas se não contratar bem, irmão, corre risco de cair para a Série B sim, tá? A tabela mostra isso, o desempenho do time mostra isso. E essa zona do rebaixamento é merecidíssima, tá? A sorte do Fortaleza é que agora vai pegar o Santos no Castelão. Confronto direto. Não perca não, viu? Porque se perder, a crise vai aumentar ainda mais. Se empatar já vai ser péssimo, imagina a derrota. Bom, isso é um papo para depois. Abraço para todos vocês, deixa o like no vídeo, inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.